desses programas de qualidade, a gente vai estar focando a apresentação na parte do controle de qualidade externo. E como esse evento vai auxiliar os participantes na rotina, então, os participantes poderão implementar melhorias na rotina dos seus laboratórios, tanto ligadas aos ensaios externos de qualidade, como aos procedimentos realizados no dia a dia do setor de urinálise. Então, sobre controle de qualidade externo, a gente, historicamente, né, ele iniciou no ano de 47 nos Estados Unidos. Esses dois pesquisadores, Belk e Sanderman, eles publicaram, então, os resultados de um primeiro programa externo de qualidade especificamente voltado aí para a química clínica, tá? Então, é desde 1947 que a gente tem isso registrado, né, os ensaios externos acontecendo, tá? E, atualmente, os programas interlaboratoriais, eles são um instrumento-chave para a melhoria da qualidade do trabalho nos laboratórios clínicos, tá? O objetivo dos ensaios externos é padronizar a metodologia utilizada para análise das amostras de urina, tanto a parte de tira reativa como o sedimento urinário, avaliar a performance dos laboratórios que são participantes do ensaio, treinar os profissionais que realizam as análises. Então, é um programa, é um processo de educação continuada, tá? E melhorar a eficácia, eficiência e eficácia das análises das amostras de urina, tanto a parte de tira reativa, como a parte do sedimento urinário, tá? A metodologia dos ensaios externos, ela vai depender da instituição provedora do ensaio. Então, cada uma estabelece a sua sistemática de trabalho, né? Então, a gente tem, assim, por exemplo, uma amostra pronta para análise, enviada uma vez ao mês, tira reativa e microscopia dessa mesma amostra. A gente tem 3 amostras liofilizadas, mais 3 amostras prontas para análise microscópica, mais 3 amostras para análise automatizada, enviadas uma vez a cada 3 meses, e aí contempla tira reativa, microscopia, análise de imagens com casos clínicos. Temos também 2 amostras prontas para análise, enviadas 2 vezes ao ano, a tira reativa e a análise de imagens com casos clínicos para a parte microscópica. Então, é bastante variável, tanto a periodicidade, quanto a sistemática de amostras que são enviadas para análise, e também os modelos utilizados, né? Atualmente, a gente tem, já há alguns anos, a utilização tanto de fotografias como imagens digitalizadas por mais de um programa, mais de um provedor, utilizando esse tipo de recurso para parte de microscopia, tá? Então, são recursos que vêm sendo utilizados e vêm sendo aprimorados ao longo dos anos, tá? Então, o controle de qualidade, né, interno e externo, o controle de todo o processo de urinálise, ele vai estar intrinsecamente relacionado à coleta da amostra, treinamento contínuo da equipe técnica para reconhecer com habilidade e segurança os elementos presentes na análise do sedimento urinário, e a observância na leitura de cuidados na leitura das tiras reativas. Então, a gente tem essa parte de imagem, por exemplo, é um recurso extremamente interessante para verificar a habilidade e segurança de reconhecimento, e também capacitação dos profissionais, treinamento dos profissionais relativo à identificação dos elementos, tá? O controle do processo, ele vai ser eficiente quando se conseguir assegurar a rastreabilidade, desde a coleta, cadastro, recepção da amostra, transporte e realização do exame, etapas de controle de qualidade, análise das conformidades e não conformidades, tomada de decisão para corrigir desvio ou tendências, até a emissão final de laudo com resultados reportados de forma padronizada. Essa frase se aplica muito bem ao ensaio externo, porque, na realidade, a dinâmica de trabalho com o ensaio externo, ela vai ter a sua sistemática própria, mas ela tem todo um caminho que a gente precisa cuidar, e o que eu vou tentar trazer aqui na apresentação é justamente mostrar a maneira que faz um tempo já que eu saí da bancada, não tanto assim, mas faz um tempo que eu saí da bancada, mas a sistemática de trabalho que a gente utilizava, que auxiliava muitíssimo para que a gente conseguisse ter um bom desempenho
e, associado a um bom desempenho, ter as evidências necessárias para respaldar as respostas ao provedor quando acontecia alguma não conformidade, tá? Não é nada muito complicado de fazer, mas é uma sistemática de trabalho eficiente para a gente conseguir ter um bom desempenho, tá? Então, todo o processo, desde o seu planejamento, deve ter como objetivo a qualidade do serviço prestado, desde o controle interno das técnicas utilizadas, que deve seguir os requisitos legais e regulatórios para avaliar corretamente um resultado, até a análise do custo-benefício, do gerenciamento da qualidade, que levará e manterá, ao longo do tempo, a satisfação do cliente. A grande finalidade do controle do processo é garantir o diagnóstico correto ao paciente. Sempre a gente precisa ter como linha central de pensamento foco na qualidade da informação que a gente vai fornecer para o paciente, a informação que a gente vai conseguir fornecer para ajudar o paciente, é o objetivo de existência do laboratório, né? Então, o nosso foco é sempre pensar no paciente. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de rodada, né? Um exemplo de rodada de ensaio externo de qualidade. Aqui, então, como é enviado, por exemplo, para os laboratórios? A gente tem aqui as diferentes amostras que são enviadas, as condições de armazenamento, condições como esses materiais chegam para os laboratórios. Então, por exemplo, a gente tem aqui separado, né, esse primeiro grupo de amostras, vejam que são 3 grupos de 3 amostras, que são enviados a cada rodada, que ocorre a cada 3 meses, tá? Então, aqui a gente tem esse primeiro grupo de amostras, é um grupo que elas precisam ficar mantidas a uma temperatura inferior a 0 graus, e após a reconstituição, porque elas vêm liofilizadas, precisam ser imediatamente analisadas, tá? Esse grupo de amostras controle aqui, ele é utilizado para a tira reativa e para os ensaios de bioquímica, também, esse mesmo grupo de amostras. Esse outro grupo de amostras aqui, do meio, ele é um grupo que precisa ficar mantido de 2 a 8 graus, e ele já vem pronto para análise, tá? Então, é uma amostra que é utilizada para fazer a análise do sedimento urinário no microscópio, tá? Seja entre lâmina e lamínula, seja em câmara de contagem. Então, é uma amostra que já vem pronta para fazer a avaliação dos elementos ao microscópio. E nós temos também este outro grupo de amostras, esse aqui é específico para quem trabalha com automações para o sedimento, partículas urinárias. Então, é um grupo de amostras que é utilizado para avaliar o desempenho dos equipamentos de automação para sedimento, partículas urinárias, tá? Então, tem esses 3 grupos de amostras, nesse exemplo de rodada, e associado a eles, a gente tem também o envio de imagens digitalizadas de lâminas e fotografias para avaliar, com casos clínicos, né, para avaliar também elementos microscópicos que são mais difíceis de serem enviados numa amostra a fresco, digamos assim, numa amostra conservada. Então, casos clínicos mais desafiadores, que é importante também existir no ensaio externo, a fim de estimular os laboratórios, demonstrar elementos que por vezes não sejam conhecidos ou pouco conhecidos, para que o profissional fique o tempo inteiro buscando aprimoramento para conseguir ir melhorando o seu desempenho com o ensaio externo e, obviamente, no dia a dia de análise das amostras, tá? Então, um ponto muito importante, né, que é fornecido pelo provedor do ensaio externo, são as instruções de como utilizar essa amostra. Então, parece óbvio, mas vai ficar falando das instruções? Vou ficar falando das instruções. Isso é um ponto crucial que impacta fortemente na qualidade da informação que vai ser fornecida, tá? Então,
A gente precisa, o provedor do ensaio externo, ele vai fornecer junto com a amostra qual é o procedimento que o laboratório precisa seguir para analisar a amostra. Se os laboratórios seguirem esse procedimento que é sugerido, então todo o preparo da amostra vai estar sendo realizado por todos os laboratórios do mesmo jeito. Consequentemente, é esperado que os laboratórios encontrem resultados muito próximos entre si, seguindo uma sistemática de trabalho igual. Então, isso é um ponto extremamente relevante que a gente precisa atender, e é importante que o laboratório siga exatamente o que está escrito nesse procedimento de uso. Então, por exemplo, esse material que vem liofilizado, ele precisa ser ressuspendido no laboratório. Então, vejam, deixar a temperatura ambiente por 20 minutos, retirar a tampa do frasco com cuidado para evitar acidentes no manuseio e para que o material aderido na tampa não seja perdido. A gente sabe que eventualmente fica material na tampa, se a gente não for cuidadoso, vai perder material. Bom, perdeu o material, já vai impactar, ou pode impactar, na informação que a gente vai obter no momento da análise, tá? Reconstituir adicionando água reagente conforme o volume indicado no rótulo, utilizando pipeta calibrada. Então, precisa verificar qual é o volume a ser utilizado de água para ressuspensão, utilizar água e não outro diluente, enfim. Utilizar pipeta calibrada para garantir que o volume que vai ser adicionado é um volume correto. Então, parecem coisas banais que eu estou falando, mas são pontos que impactam na qualidade da informação que a gente vai obter posteriormente. Se nós obedecermos a sistemática de trabalho, a nossa chance de acertar aumenta bastante, tá? Homogeneizar o material. Então, a homogeneização do material é um ponto crucial também, senão a gente pode também incorrer em falha na detecção dos analitos. Esse outro item, o item de urinálise para sedimentoscopia, que é uma urina humana líquida, já pronta para uso, que vem nesses 3 frasquinhos, vejam, deixar a temperatura ambiente, 15 a 30 graus, por 20 minutos. Homogeneizar invertendo o material por 15 minutos, tá? Então, é uma homogeneização de tempo longo para que a gente consiga ter, de fato, uma total homogeneidade do material que vai ser analisado, tá? Então, é importante a gente verificar isso, obedecer o que está sendo solicitado pelo provedor. Aqui a gente tem, o volume enviado corresponde ao material já pronto para análise, obtido a partir da centrifugação de 10 ml de urina. Não necessita centrifugar, o material está pronto para uso. Para análise do sedimento entre lâmina e lamínula, utilizar o volume que o provedor está solicitando, porque não adianta eu utilizar um volume diferente desse que o provedor está solicitando, porque se eu utilizar um volume maior ou menor, eu vou obter uma contagem diferente do que os outros laboratórios vão estar realizando, se eles estão seguindo esse procedimento. Então, é importante a gente seguir exatamente o que o provedor solicita. Utilizar o aumento de 400 vezes. Então, seguir exatamente o que está sendo solicitado, tá? O último grupo de amostras é o grupo de amostras sintéticas, líquidas, para avaliar as automações, tá? Também requer um procedimento de homogeneização, está descrito aqui, rolar o frasco entre as palmas das mãos 12 vezes ou por 20 segundos, invertendo o frasco e repetindo o rolamento até que todo o conteúdo esteja bem homogeneizado, proceder à análise. Vejam que há, inclusive, informação relativa a algum sistema analítico específico, onde tem uma recomendação, uma instrução de como proceder à programação para análise da amostra, porque já foi verificado que isso impactava nos resultados. Então, a gente precisa ler com atenção as instruções que são fornecidas pelo provedor, e isso já nos ajuda muito na realização da análise dessas amostras, tá? A gente tem também, então, aqui, especificamente falando, da pesquisa de dismorfismo eritrocitário, aí esse teste, como as hemácias dismórficas não têm estabilidade para serem enviadas em uma amostra líquida,
se desenvolveu um ensaio externo baseado totalmente em fotografia, em imagem. É um ensaio externo, inclusive, pioneiro a nível mundial. Isso é uma coisa muito legal que existe e que demonstrou um desempenho muito interessante que vai aparecer mais para frente nessa apresentação. Tá? Então, a gente precisa seguir também as instruções para o reporte das imagens, a gente precisa seguir as instruções que são fornecidas pelo provedor do ensaio externo. Então, claro, isso vai variar de acordo com o provedor, mas a gente precisa seguir aquilo que está informado nas orientações que são fornecidas, tá? Então, nunca é demais enfatizar esse ponto da necessidade da gente prestar atenção nas orientações. É a mesma coisa, dá para fazer o comparativo aqui com as bulas dos reagentes. Eu estou chamando atenção para isso, porque muitas vezes a gente não dedica a devida atenção às bulas dos reagentes que se utiliza. É sempre de grande relevância fazer uma boa leitura das bulas dos reagentes, para estar totalmente a par daquilo que a gente está utilizando no laboratório, porque tem sempre alguma particularidade ali, não é diferente aqui para o ensaio externo, o provedor está fornecendo as orientações que ele solicita que sejam seguidas, e a gente precisa seguir essas orientações, tá? Então, seguindo, aqui a gente tem critérios de avaliação para as fotografias, por exemplo, né? Então, é importante saber que os reportes enviados, eles são avaliados como adequado ou inadequado, e itens não respondidos ficam como não respondido, como NR, né? Então, também importante saber que se o laboratório não trabalha com determinado reporte de informação, ele deve deixar o campo em branco relativo àquilo ali, tá? Para não ser contabilizado na avaliação, vai ficar como não respondido, tá? Então, um bom olhar para essas instruções, para todas as etapas, que envolvem todas as etapas do ensaio, é útil para a gente conseguir ter uma dinâmica adequada do ensaio externo de qualidade, tá? Então, conforme a gente vem falando, especificamente falando do setor de urinálise, né, as amostras, aquele grupo de amostras liofilizadas, é utilizado para avaliar a tira reativa. O grupo de amostras que vem pronto para uso naquele frasquinho menor é utilizado para avaliar as análises microscópicas realizadas entre lâmina e lamínula com câmara de contagem. E o grupo de amostras sintéticas, específico para automação, é utilizado para avaliar o desempenho dos equipamentos de automação para contagem de partículas urinárias ou sedimento urinário. Tem metodologias diferentes, né, de análise. Os equipamentos trabalham com metodologias diferentes, tá? Aí, o que que eu sugiro aqui nesse ponto? Então, existem laboratórios que trabalham com método de análise manual e leitura visual. Há fabricantes de tiras reativas que produzem tiras reativas para análise manual e leitura visual. Então, é um método que existe, é um método possível. E temos análises também semi-automatizadas ou análises automatizadas para tira reativa. Então, assim, a análise da tira reativa, ela fornece resultados ali semi-quantitativos, né, qualitativos, semi-quantitativos, expressos em cruzes, e se a gente trabalha com análise visual, não tem como, se a gente precisar refazer o teste, não tem como lembrar qual era a cor que as áreas reativas tinham adquirido no dia que a gente fez o ensaio. Então, a minha sugestão, como os laboratórios, todo mundo tem e é amplamente disponível câmeras para obtenção de imagem,
A minha sugestão é, por exemplo, a realização de uma fotografia da tira reativa, no momento que você faz a leitura, tem o tempo preconizado pelo fabricante, ali tu verifica o tempo, faz uma fotografia, e tu tem uma percepção de quais são as alterações de cor das áreas reativas, e baseado nisso tu consegue fazer um comparativo. Caso haja alguma não conformidade, tem a evidência as tiras reativas, elas estavam com essa coloração de acordo com aquela legenda, aquele mapinha de trabalho do fabricante, é tal resultado. Então, é uma maneira da gente ter um registro daquilo que foi feito no dia, tá? Para as automações e semi-automações, um pouco mais simples, porque o equipamento tem um equipamento e ele imprime resultado. Então, a gente guardar o resultado do dia da análise vai nos servir como um recurso para verificar como foi a análise feita no dia que foi realizado o controle. Eu não estou nem entrando no ponto, não estou nem entrando na questão de manutenção do equipamento, controle de qualidade diário. Isso é básico, primário, para a gente ter as análises dos pacientes e do controle externo adequadas. Eu não estou nem entrando nessa questão. Tá? A parte de controle de qualidade interna e manutenções precisa estar ok. Então, a gente está entrando direto na dinâmica do ensaio externo de qualidade. Tá? Aí, assim, ó, essa parte aqui, a parte do físico-químico, digamos que seja a parte que provavelmente gera menos situações de discordância de resultado. Agora, a parte de microscopia, microscopia manual, né? Procedimento que o profissional realiza ao microscópio, seja entre lâmina e lamínula ou com câmera de contagem. E a parte de análise de imagens, ou seja, as partes que fogem das automações são provavelmente as partes onde a gente vai ter uma maior variabilidade de informação. Então, aqui, por exemplo, como é que eu faço para ter uma ideia, né, de como estava a amostra no dia que eu analisei ela ao microscópio? Então, assim, ó, essa amostra que vem pronta para análise, né, a gente vai fazer a quantificação dos elementos que estão presentes ali, leucócitos e hemácias. Como é que eu, depois quando veio o retorno do provedor, como é que eu lembro o que tinha ali na amostra, o que eu vi na amostra, como é que ela estava no dia? Se eu não guardei nenhuma informação, é impossível. Então, a minha sugestão, e era um procedimento que eu fazia, e era de grande serventia isso, tá? Era simplesmente, nós trabalhávamos com análise entre lâmina e lamínula, tá? Então, aí vai variar de acordo com o procedimento que o laboratório segue, e isso não tem problema também. Assim, a sistemática de trabalho, desde que se siga uma metodologia padronizada, descrita em normativa nacional e internacional, ok. Agora, a questão aqui primária é o seguinte, vejam, eu botei aqui as 3 amostras, amostra 1, 2 e 3, e eu estou anotando aqui, ó, os diferentes, o que eu estou vendo, aqui são 10 campos microscópicos, tá? Então, eu estou anotando o que eu vi em cada um dos campos, por exemplo, aqui para leucócitos, digamos, né? Tá representado na fotografia aqui. Então, eu estou anotando o que eu vi em cada um dos 10 campos e estou fazendo uma média do que eu vi em 10 campos, tá? E aqui, no caso, o reporte é por campo microscópico de grande aumento, tá? Se eu faço esse registro do que eu estou vendo nos campos microscópicos, eu sei quanto que eu vi efetivamente em cada um dos campos que eu analisei para cada uma das amostras, eu registrei o que eu vi, tá? Eu consigo ver, por exemplo, se existia uma distribuição mais homogênea dos elementos na amostra, como a gente pode perceber aqui na amostra 1 e na amostra 2, aqui, ó, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, né? Aproximadamente um leucócito por campo, então, de certa forma, homogêneo, aqui, número maior, 23, 21, 20, 22, 23, estão bem homogêneo ali na faixa dos 20 e poucos. E aí a amostra 3, vejam, 11, 4, 14, 11, 5, 7, 5, 12, 9, 12. O que já me mostra a amostra 3 que eu fiz aqui?
não está homogênea como as duas primeiras. Então, depois que vem o retorno do provedor, digamos, que eu tive, por exemplo, um exemplo, né? Eu tive uma não conformidade na contagem de leucócitos da amostra 3. Quando fui buscar lá os meus registros, fui olhar aqui, de fato, né? Não estava tão homogênea a distribuição dos leucócitos, por exemplo, na amostra. Eles não estavam tão bem, não estavam distribuídos de forma tão homogênea. Talvez tenha sido isso que tenha repercutido na minha inadequação. Então, isso são maneiras da gente ir juntando evidências para ajudar a gente a entender como está como foi, né, o comportamento da análise da amostra naquele dia, porque quando a gente recebe o retorno, passou um bom tempo desde que foi analisado. A gente não vai lembrar como é que estava a amostra naquele dia, né? Então, é importante isso, porque isso dá uma boa direção. E aí, outra dica boa é o registro fotográfico, o campo microscópico. Todo mundo faz fotografias o tempo inteiro dos microscópios, né? Faz fotografia lá de algum elemento, de algum cristal bonito que visualizou, de alguma célula diferente, algum cilindro diferente que está visualizando, enfim, né? Por que não fazer registro de alguns dos campos microscópicos de cada uma dessas amostras? Isso vai ajudar também a entender, de fato, tinha uma distribuição mais homogênea ou não estava muito bem, ou tinha mais leucócitos em algumas áreas e menos em outras. E outra coisa, né, tem a fotografia, isso, não sei, por exemplo, estou confundindo leucócito com hemácia, por exemplo, pela fotografia a gente vai ver, a gente vai conseguir verificar, não, fez confusão, tá trocando um elemento por outro, precisa retreinar o profissional. Então, assim, são maneiras que a gente pode ter de estruturar as evidências que a gente vai utilizar para montar uma resposta para o provedor, caso seja necessário. Se não for necessário, excelente, está tudo devidamente documentado ali, né? Tudo muito bem registrado o que foi feito com as amostras de controle de qualidade externa, demonstra ainda um alto nível de cuidado com aquele procedimento, tá? Para os equipamentos de automação, a gente volta lá para a questão da semi-automação ou automação para tira reativa. A automação, ela imprime resultado, e aqui no caso, as automações que fazem a contagem e identificação dos elementos particulados da urina, aí a gente tem diferentes tecnologias, a microscopia inteligente automatizada, a microscopia baseada em cuvetas, citometria de fluxo. Então, aí pode pegar o registro dos campos microscópicos, por exemplo, aqui, ou o registro do que o equipamento categorizou, que está aqui na esquerda, ou qual era o comportamento do skatergrama ali no citômetro, os resultados que saíram. Então, é só a gente guardar essas informações, fica tudo direitinho junto, para que possa ser avaliado posteriormente, caso seja necessário, tá? Aí, a gente chega na parte de análise de fotografias, de imagens digitalizadas, que aqui provavelmente é o momento o ponto do controle onde surgem um grande número de dúvidas, né, de inadequações e necessidade de resposta, enfim, para o provedor. Então, assim, aqui, o que está exemplificado? Está exemplificado um caso clínico, onde tem uma história do paciente, né, para tentar simular uma situação que a gente tem no dia a dia. Caso clínico, resultado do exame físico-químico, exatamente como a gente faria. As fotografias, para a gente ver, é este elemento pontualmente que o provedor quer que seja identificado. E imagens digitalizadas. Então, onde aquele elemento está em contexto, né, para não ficar só tem uma imagem estática. Não, a imagem digitalizada permite aproximar, afastar, permite olhar o panorama de toda a lâmina, então dá uma visão geral da amostra. Então, aqui a gente tem um caso de um homem com histórico de litíase renal, está em atendimento no hospital com queixa de dor na altura dos rins. Alguns exames foram solicitados, entre eles análise de tira reativa, sedimento urinário, microscopia de campo claro, contraste de fase, luz polarizada, coloração Steinheimer-Malp. Então, completo. Resultado do exame físico-químico, que informações tem? Esterase leucocitária uma cruz, pH 6, densidade 1.030, o restante negativo normal.
Então, é um contexto, o que a gente pode esperar aqui? Poderia ter paciente com litíase, poderia ter hematúria, não está representado aqui, né? Seria uma situação frequente, mas está falando em litíase. E aí a gente vai para as imagens. Falando em litíase, tem uns cristais aí para serem identificados. Ah, então se tem litíase, tem cristal. Calma, não é assim que se deve pensar. Mas a ideia do caso clínico é o quê? É dar um contexto que dê uma direção, mais ou menos, do que está acontecendo. Então, se tem a pista no caso, sempre vai estar conectado. Olha, a maior parte das vezes vai estar conectado, mas a gente pode colocar um elemento que, digamos assim, talvez menos frequente naquele contexto, para ter um desafio. Então, as imagens, elas servem para isso. Essas imagens que estão aqui para serem identificadas, quem está participando precisa informar a identificação da imagem que está sendo solicitada. Ponto muito importante aqui das fotografias, pessoal, que vocês vão entender por que eu estou chamando atenção logo, logo. Vejam, a gente tem aqui, tem uma linha separando aqui, ó, no meio, uma linha preta, e a gente tem aqui, ó, estrutura 9 a fresco, estrutura 9 em contraste de fase, estrutura 9 com luz polarizada, e aqui estrutura 10 com Steinheimer-Malbim. Então, nós estamos falando, a estrutura 9 e 10, elas são uma identificação, é um elemento. Ele está sendo apresentado com diferentes recursos de microscopia, campo claro, contraste de fase, luz polarizada e um sedimento corado, tá? Por que se coloca um número diferente? Porque isso aqui é o sedimento do mesmo paciente, tá? Essa imagem aqui, em campo claro, em contraste de fase, em luz polarizada, é feita da preparação sem coloração, exatamente do mesmo elemento, do mesmo campo. A imagem com coloração, eu preciso preparar um novo sedimento. Não é o mesmo sedimento primário, mas é do mesmo paciente. É uma outra lâmina do mesmo paciente, onde é adicionado o corante. Tá? E aí, por isso que esse elemento que recebeu o outro número, o número 10, tá? Recebe um número diferente do número 9, porque é um outro sedimento que eu preparei. Porém, é a mesma identificação que eu preciso aqui, que eu estou solicitando, tá? Então, essa é a dinâmica que o ensaio segue, tá? Aqui do lado, a gente tem a estrutura 11, exatamente a mesma sistemática, tá? A estrutura 11 está sendo vista a fresco, em campo claro, contraste de fase aqui na direita, luz polarizada aqui embaixo, e o sedimento corado aqui. Mais um ponto importante das fotografias, sempre as fotografias são enviadas, tem uma barra aqui que eu sei que não está visível o número, eu sei, está pequenininho, mas aqui tem uma barrinha que está informando 20 micrômetros, tá? Essa barrinha tem um tamanho de 20 micrômetros. Então, essa barrinha é enviada para dar uma percepção também de tamanho para quem está realizando a análise das estruturas. É importante também, para a gente não confundir algum elemento por causa do tamanho, por exemplo, tá? Aqui, a gente tem a imagem digitalizada em campo claro a fresco, e aqui a gente tem a imagem digitalizada, em campo claro também, mas corado, sedimento corado, tá? E aí, o que é interessante? Vejam, as estruturas que estão sendo solicitadas aqui, a estrutura 9 e 10 e a estrutura 11 e 12, a gente pode verificar elas aqui num contexto maior, numa área maior do campo. Vejam que tem aqui, ó, as estruturas quadradinhas aqui, e essa estrutura ovalada também, em ambas as imagens digitalizadas, a estrutura quadradinha e a estrutura ovalada, tá? Então, é para dar um contexto, um panorama de onde é que foi visto isso aí, né? Não apenas apontado, mas um panorama. Reparem de novo, aqui a imagem digitalizada tem uma fotografia, porém, a gente pode aproximar, pode afastar, pode utilizar diferentes aumentos. Aqui tem 400 vezes, que é o aumento que a gente tem as fotografias também. Vejam que aqui também temos a reguinha,
para informar o tamanho, né? Então, essa reguinha aqui, ó, 13 micrômetros, 25 e 38 micrômetros. Então, para a gente ter uma percepção de tamanho dessas estruturas. Então, o que que são essas estruturas? A estrutura 9 e 10 são cristais de oxalato de cálcio dihidratado. A estrutura 11 e 12 são cristais de oxalato de cálcio monohidratado. E aí, vejam que interessante, isso aqui é um ponto importante, tá? Que a gente consegue ir entendendo pontos relevantes aqui da história. Então, por exemplo, o perfil de resultados demonstrou que, aqui, ó, 1.014 laboratórios responderam que a identificação 9 são cristais de oxalato de cálcio dihidratado. Tá correto, deu 78,4% dos respondentes aqui, tá? Acertaram a resposta. Aí, vejam que ponto interessante. A identificação 10, que é a corada, 858 laboratórios responderam que são cristais de oxalato dihidratado. Isso corresponde a 71,9%. Então, assim, em campo claro, contraste de fase, luz polarizada, nós tivemos 1.014 laboratórios respondendo que é cristal de oxalato dihidratado. E aí, essa mesma estrutura aqui foi identificada diferente por um bom número de laboratórios, uns 100 laboratórios, mais ou menos, né? Por aí, um pouco mais de 100 laboratórios, que identificaram corretamente a estrutura como cristal de oxalato de cálcio dihidratado, identificaram erroneamente na lâmina corada. Então, faz crer aqui que o pessoal não está compreendendo adequadamente a dinâmica ali de responder, né? Onde estou trazendo para vocês que a imagem corada, ela é a mesma identificação das imagens em campo claro, contraste de fase e luz polarizada. Então, é um panorama e outro panorama. A gente precisa ter essa percepção. Aí, assim, ó, um ponto que chama atenção também aqui, especificamente, aqui, nessa aqui mesmo a gente consegue perceber um ponto que me chama atenção, né, a identificação 10. Eu vou voltar e mostrar para vocês. Essa estrutura aqui, tá? O cristal de oxalato dihidratado, tá? Ele foi identificado, olha só, naquela imagem que eu mostrei ali, ele foi identificado por 109 participantes como cilindro contendo cristal de oxalato de cálcio dihidratado. Então, é muito diferente de um cilindro essa estrutura, né, gente? É apenas um cristal sozinho. Vejam, de novo, tinha a barrinha de 20 micrômetros aqui, isso aqui deve ter o quê? Uns 10, 15 micrômetros, talvez. Um cilindro teria o que tamanho? 100, 200 micrômetros, seria algo muito maior do que essa estrutura. Então, é importante a gente ir entendendo, né, o que a gente está observando ali, olhar os detalhes que são enviados para conseguir identificar adequadamente. Aqui a gente tem também o seguinte, ó, a estrutura 11 e 12. Estrutura 11 e 12, a identificação correta é cristal de oxalato de cálcio monohidratado. Tá aqui, ó, 11 e a estrutura 12. Então, cristais de oxalato de cálcio monohidratado. Então, nós tivemos 1.004 laboratórios respondendo corretamente, dá 78%, e a imagem corada, menos laboratórios, 901 respondendo corretamente como cristal monohidratado. Então, a mesma dinâmica que eu falei ali, que aconteceu na identificação anterior. Então, o pessoal entendendo que a imagem corada era outra coisa, e não é, tá? É a mesma estrutura. E aí, aqui me chamou a atenção também, da mesma forma que nessa anterior, ó, que 151 participantes reportaram que essa estrutura aqui era um cilindro. Ó, 151. Cilindro contendo cristal de oxalato de cálcio monohidratado. E, de novo, não tem nenhum cilindro por perto. Tá? É nitidamente um cristal de oxalato monohidratado, de novo, ó.
a barrinha de 20 micrômetros aqui, essa estrutura talvez tenha 15, 18, não sei quantos micrômetros tem exatamente, mas é aproximadamente isso, né? Então, o cilindro, ele estaria, digamos assim, né, aqui assim, ó, ocuparia todo esse espaço aqui, por exemplo, seria uma estrutura muito maior. Então, vejam que eu até entendo a forma da estrutura, mas é muito diferente isso que a gente está vendo aqui de um cilindro, tá? Então, de novo, chamando atenção para esses detalhes que eles vão impactar, né, no que a gente está encontrando, no que a gente vai estar fornecendo de informação e no que vai acabar refletindo, né, o perfil de resultados. Aí, assim, ó, aqui a gente tem perfil de resultados de algumas rodadas e tem uma informação bem interessante, que esses que estão marcados nessas áreas em azul, vejam, cilindro eritrocitário, leucócito, bactéria, espermatozoide, células epiteliais escamosas, cilindro hialino, pseudohifa, cilindro leucocitário, de novo, né? Não, cilindro leucocitário, cristal de ácido úrico. Vejam que interessante, percentuais muito bons de adequação. Então, percentuais superiores a 80% de adequação. Isso é muito bom, excelente, tá? Claro, quanto mais próximo de 100%, melhor. Mas acima de 80%, percentual muito bom, tá? Aí, vejam que interessante, esses marcados com flecha vermelha, ó, tem alguns elementos, ó, cilindro graxo, corpo graxo oval, cilindro epitelial, célula epitelial tubular renal, célula epitelial transicional. Vejam percentuais de adequação muito baixos. Então, percentual de adequação, ó, 27%, 7,5%, 16%. Percentuais muito baixos para, efetivamente, dos 5 elementos marcados aqui, 4 são elementos patológicos, né, a célula transicional que não é considerada patológica, esses outros 4 são elementos patológicos. Então, isso demonstra que, para esses elementos patológicos, ou seja, elementos importantes, há uma dificuldade de identificação correta por parte dos participantes. Então, esse tipo de informação é extremamente valioso que o ensaio externo nos fornece, tá? Ele fornece um panorama de dificuldade de identificação de quais elementos os participantes têm mais dificuldade, quais eles acertam mais, quais eles erram mais. Aí, baseado nisso, o que você pode fazer? Você pode ir trabalhando mais com esses elementos que são de maior dificuldade, ir apresentando eles em outros casos na sequência, para quê? Para o participante errar? Não! Para a gente ir enviando as imagens e ambientando o participante àquela estrutura. E quanto mais o participante é exposto a esta estrutura, maior vai sendo o percentual de adequação nos ensaios seguintes. Isso é muito legal, muito interessante, porque a gente vai conseguindo melhorar a qualidade de informação. O participante passa a conhecer esse elemento a partir dessa exposição em diferentes momentos a esse mesmo elemento, a exposição repetida ao mesmo elemento. Tá? E aí, isso eu não estou tirando da minha cabeça, tá? Estou tirando da literatura, e uma literatura que nem é tão nova assim, é de 2010. Então, isso aqui é um trabalho italiano, com 300 laboratórios, 4 avaliações por ano. É um trabalho que envolve questionário sobre a metodologia utilizada, e aí, assim, ó, a identificação das partículas, o significado clínico das partículas, então, uma sua dinâmica própria de trabalho, tá? E aí, assim, ó, eles observaram, então, a partir do questionário, né, que os procedimentos técnicos, eles não eram conduzidos adequadamente, células, lipídios, cilindros e contaminantes eram pouco conhecidos dos profissionais que faziam a análise microscópica, e aí olha que coisa mais interessante que tem aqui, ó, destacado. Quando 27 partículas foram apresentadas pela segunda vez, e 16 partículas foram apresentadas pela terceira vez, a taxa de identificações corretas aumentou significativamente. Ou seja, isso é exatamente o que eu acabei de falar, né? Quando a gente vai fornecendo a informação continuamente para o participante, essa informação vai sendo compreendida e o participante passa a identificar adequadamente a estrutura
nas próximas rodadas, o caráter educativo do ensaio externo. E aí, pessoal, se o profissional é capaz de identificar adequadamente numa fotografia o elemento, a chance dele identificar adequadamente no microscópio aumenta, né? Então, é esse o ponto, tá? Então, aqui tem exatamente os dados desse trabalho. Então, demonstra que, ó, não tinha, olha só, 80% dos respondentes lá daquele ensaio italiano não tinha instruções de coleta das urinas. Mais de 2 horas de demora entre coleta e o exame. Procedimento de centrifugação incorreto. Não tinha padronização de ressuspensão da urina após centrifugação. Não tinha padronização de volume de urina para ser colocado entre lâmina e lamínula. Pouquíssimos usavam, assim, estou falando de forma genérica, né? Pouquíssimos tinham contraste de fase. Luz polarizada também, menos ainda, tá? Não tinha intervalo de referência para alguns, né? Para leucócito e hemácias. Então, a gente às vezes acha, só no Brasil que as coisas tem falta padronização. Trabalho europeu, 2010, nem é tão antigo assim, tá? Então, vejam que necessidade de melhoria de qualidade, ela existe em qualquer parte do mundo, por mais recursos financeiros que os locais tenham. E a sistemática deles também, ó, imagens, fotografias, aqui no caso, campo claro, contraste de fase, luz polarizada, para que os participantes se identifiquem adequadamente os elementos, tá? Aí aqui também, olha que interessante, percentual de resposta correta na primeira apresentação da estrutura, tá? Então, assim, por exemplo, macrófago, só 11% responderam certo, por exemplo, tá? Células transicionais profundas e superficiais, 40 e poucos por cento responderam certo. Cilindro leucocitário, nós tivemos taxa bem melhor nos nossos resultados ali, só 6% responderam certo. Cilindros epiteliais, 39% responderam certo. Estão entendendo? Então, claro, tem alguns elementos que têm um percentual alto de resposta correta, tá? Tipo, cilindro sério aqui, por exemplo, 88,5% de resposta correta. Eritrócitos isomórficos, 89%. Leucócitos, 97% correto. Tem elementos que são bem estabelecidos, que a maioria acerta, mas tem elementos que precisam ir sendo apresentados, né? E cristal de amoxicilina, por exemplo, que é um cristal menos comum, cristal de medicamento, só 12% acertaram. Aí, fosfato triplo, quase 100% de acerto, tá? Então, é isso aí, a gente vai, o ensaio externo, ele vai conseguindo nos apresentar qual é o panorama afinal, né? Qual é o nível de conhecimento afinal que existe naqueles participantes do ensaio, né? Então, é isso que é possível de extrair a partir dessas informações. E aqui, ó, é aquela questão de, depois da segunda apresentação, por exemplo, que foi o que eu marquei aqui, ó, a gente tem um alto percentual de melhora, melhora na identificação, o percentual aumentou significativamente depois da primeira apresentação. Então, aqui, por exemplo, células tubulares, na primeira apresentação, 54% responderam correto. Na segunda, quase 70%. Então, teve uma melhora significativa. Então, sempre melhora? Não, teve alguns elementos que teve desempenho pior. Então, só que a maioria teve desempenho melhor. Então, é uma dinâmica que vai sendo trabalhada. A gente precisa ir continuamente sendo exposto aos elementos para ir ganhando conhecimento e melhorando a qualidade do trabalho que a gente faz. Esse é outro trabalho, é um trabalho onde, também lá do pessoal da Itália, com ensaio externo também, onde tinha a questão de identificar adequadamente as estruturas, e aí, a partir da identificação correta, tu ganhava acesso ao caso clínico para ver a correlação clínica daquele achado. Então, fazer a correlação clínica, não apenas identificar corretamente, mas a qual contexto clínico aquele achado estava conectado. Então, também, o desempenho, assim, da mesma forma, aqui no caso, tinha um percentual em torno de 64% que responderam, que foram capazes de identificar adequadamente, e aí, esses que identificaram adequadamente, aí 90% deles sabia o contexto clínico. Então, uma boa conexão entre a identificação correta e o significado clínico dos elementos, tá?
Aí aqui a gente tem, então, o panorama do ensaio de dimorfismo eritrocitário que eu mencionei para vocês, que foi um ensaio pioneiro, não só no Brasil, mas a nível mundial, tá? E esse ensaio de dimorfismo eritrocitário, ele foi criado com imagens, porque de que maneira tu faria a análise? Ou se os eritrócitos dismórficos se destroem em questão de horas? Não tem como enviar isso para os laboratórios. Então, as imagens nos ajudam a ir construindo conhecimento relativo à morfologia dos eritrócitos. E aí, esse ensaio externo, ele funciona com o mesmo campo microscópico apresentado em campo claro e em contraste de fase, primeiro para demonstrar como o contraste de fase beneficia a visualização das estruturas, tá? Ele é o padrão ouro para esse tipo de análise. E ainda apresentar esse filtro, porque muita gente não conhece que existe o filtro de contraste de fase. Então, é interessante apresentar a estrutura dessa forma. E aí, o que se construiu? 10 eritrócitos são selecionados para que sejam identificados, e aí só tem 3 opções de resposta: ou normal, dismórfico, e aí os eritrócitos que são dismórficos, que têm projeções, dismórfico / acantócito. Então, tem essas 3 possibilidades de identificação, e aí, esse ensaio de dismorfismo, ele demonstrou o seguinte: isso aqui são os percentuais de adequação das primeiras rodadas onde foi realizado, tá? Temos percentuais já para cada uma das hemácias, né, identificadas, algumas com percentual muito bom, 99% correto, mas algumas com percentual bem baixo, 54%, por exemplo, 51%, por exemplo, tá? E aí, um ponto interessante aqui para trazer, antes de falar de qual foi o resultado desse programa, é o seguinte: a maneira com a qual se estrutura a resposta para o provedor. Então, assim, por exemplo, um determinado participante recebeu resultado inadequado para essa estrutura 9 aqui, ó, para essa hemácia 9, tá? Ela é uma hemácia dismórfica. Essa é a identificação correta dessa hemácia 9. Aí o participante recebeu o resultado inadequado e respondeu da seguinte forma: a estrutura 9 é uma hemácia crenada. Só. Escreveu assim. Acho que vocês concordam que fica um pouco vago. Simplesmente isso é o quê? A opinião da pessoa baseado nas informações que ela tem. Ela colocou na forma de uma frase. É sempre interessante a gente ter suporte de fotografias, né, de fotografias de literatura aceita pela comunidade científica, literatura atualizada, tá? Para ir respaldando as respostas. Então, ficaria muito melhor estruturado se houvesse aqui fotografias de referências de boa qualidade, dando suporte para essa frase aqui, tá? E aí, então, o que o provedor faz? O provedor envia uma resposta para o participante. Então, ó, essa estrutura 9, que o participante disse que era uma hemácia crenada, nós estamos informando aqui com imagem de literatura, onde consta a informação, ó, diferentes tipos de eritrócitos dismórficos, tá? Então, ao lado da imagem do elemento que gerou a inadequação, a gente está colocando aqui, então, um suporte da literatura para respaldar a resposta, de que, de fato, é uma hemácia dismórfica. Tem morfologia na literatura para dar suporte para esse achado aqui. E também suporte na literatura para mostrar que as hemácias crenadas são diferentes das hemácias dismórficas. Hemácias crenadas, elas não são consideradas dismórficas. Vejam aqui, ó, eritrócitos isomórficos, tá? Com vários graus de crenação. Então, essa é uma informação importante também. Hemácia crenada é uma hemácia normal, ela não é considerada dismórfica, tá? Então, o que eu estou trazendo aqui? Estou trazendo a questão de estruturar uma resposta baseada em suporte da literatura. É sempre interessante, porque aí enriquece a discussão daquele resultado que teve uma inadequação. Isso é o quê? Uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de
discutir um resultado, de melhorar o nível de conhecimento relativo a um determinado achado, tá? Aí, pessoal, este programa de dismorfismo, ele resultou em uma publicação numa revista importante da área laboratorial, a Clínica Química Acta. E por que resultou numa publicação? Por quê? Primeiro, é um programa pioneiro. Segundo, vejam que interessante, aquilo que a gente falou sobre ser apresentado para as estruturas mais de uma vez, né? O percentual de respostas corretas ao longo das rodadas, ele melhorou, olha só, para as hemácias normais, a gente teve uma melhora de 83% para 93%. Não foi significativo, então não tem diferença, mas teve uma melhora visual ali, digamos, mas não teve diferença. Mas aí, para o mais importante, vamos dizer assim, para as hemácias dismórficas, vejam, a gente teve uma melhora de 58,5% para 76,2%, e para acantócitos, que é um tipo específico de hemácia dismórfica, mais sensível e específico para hematura glomerular, a gente teve uma melhora no percentual de adequação de 66,4 para 84,2. Essas melhoras foram estatisticamente significativas, tá? Então, isso é muito interessante, demonstra que esse programa que utiliza imagens permite, sim, que haja uma melhora no conhecimento dos participantes, tá? E aí esse trabalho, inclusive, foi referenciado numa publicação de um grupo holandês que fez um programa externo de qualidade lá na Holanda, numa revista da Federação Europeia de Medicina Laboratorial, tá? Então, concluindo esta apresentação, os ensaios externos de qualidade, eles são um elemento chave para a qualidade do trabalho no laboratório clínico, e o setor de urinálise, ele se beneficia muito com esse tipo de controle de qualidade. Uma não conformidade jamais deve ser encarada como algo punitivo, sempre deve ser encarada como uma oportunidade de melhoria, tá? Enfatizei isso ao longo da apresentação. Estruturar adequadamente as respostas das não conformidades inicia desde o momento do recebimento das amostras do ensaio externo para a realização dele. Então, como a gente viu ao longo da apresentação, a gente precisa seguir as instruções do fabricante, precisa documentar todas as etapas do processo para ir gerando evidências, para a gente poder respaldar uma resposta para não conformidade, caso seja necessário, tá? Sempre respaldar suas respostas com referências atuais de fontes aceitas pela comunidade científica, tá? E essas dicas, eu disse para vocês que eram simples, mas dicas simples que podem fazer enorme diferença no dia a dia do setor, contribuindo para a melhoria dos processos e benefício, ao final, do que é o mais importante para o laboratório, que é o paciente. Então, eu agradeço a participação de vocês, espero ter contribuído para compartilhar conhecimentos, né? E estou aqui disponível para responder as perguntas. Muito bom, doutor Polônio, obrigada, muito obrigada, foi ótimo, espero que tenha sido proveitoso para todos. A gente tem aqui algumas dúvidas, eu só antes queria reforçar para todos colocar o nome completo e o e-mail no chat, para poder a gente emitir o certificado. A gente também está disponibilizando o link da pesquisa de satisfação, para que todos possam contribuir e participar dessa pesquisa. Então, vamos para as perguntas. Doutor Polônio, tem aqui uma pergunta. Qual o critério de reporte para eritrócito dimórfico acantócito quando está mais visível ou menos visível? Pois a SBPC não especifica o tamanho. Foi a Patrine que perguntou. Critério para reporte de eritrócito dismórfico, se está mais? Quando está mais visível ou menos visível. Pois a SBPC não especifica o tamanho. Na realidade, é assim, ó, eritrócito dismórfico é um eritrócito que tem primeiro, eritrócito dismórfico é o eritrócito que passou pelo glomérulo. Então, ele é um eritrócito conectado com hematura glomerular. Para a gente enxergar eles como dismórficos, eles precisam ter não sei se vocês enxergam minha mão aqui. Enxergamos. Ele precisa ter, ele é um disco bicôncavo, né, normalmente.
quando a hemácia sofre dismorfismo, ela tem um estreitamento na parte central. Esse estreitamento na parte central, especialmente com o contraste de fase, faz com que a luz do microscópio passe mais fácil pelo meio dele e a gente enxergue como se ela estivesse furada. Ela não está furada, mas é como se ela estivesse furada. Então, isso é o critério para tu classificar uma hemácia como normal ou dismórfica, ou seja, ela tem aspecto furado ou não. Se ela tem aspecto furado, ela é dismórfica, tá? Isso é um ponto importante. Se ela tem, além do aspecto furado, projeções, tá? Ela é denominada especificamente de acantócito. Então, a gente tem essa diferenciação dentro das hemácias dismórficas. Elas são ou simplesmente têm aspecto furado, ou elas têm aspecto furado e projeções. Os acantócitos, quando a gente tem mais de 5% das hemácias da amostra como acantócitos, é um indicador forte de hematúria glomerular. Se eu não tenho acantócitos, mas eu tenho dismorfismo, tenho hemácias dismórficas, eu preciso ter mais de 40% das hemácias com dismorfismo para identificar como uma hematúria como glomerular. E se eu tenho cilindro hemático, apenas um é suficiente, a gente pode identificar uma hematúria glomerular. Então, na realidade, a pesquisa de dismorfismo eritrocitário, ela é realizada para investigar hematúria de origem glomerular. Tá? Eu não sei se era exatamente isso que queria como pergunta, tá? Mas classificação de dismorfismo tem aspecto furado, é dismórfica. Se tiver, além de aspecto furado, projeções, é um acantócito, então é um tipo específico de hemácia dismórfica, tá? Esse é a maneira de se identificar se é normal ou se é dismórfica. Tá ótimo. Também, Patrícia, se o doutor Poloni puder ajudar em algo mais, você pode encaminhar um e-mail para a Controlab, tá? Que a gente repassa para ele e a gente retorna para você. Então, doutor Poloni, também tem uma dúvida aqui. Você acha que o baixo número de microscópios de contraste de fase interfere nos resultados do controle de qualidade externa? Além disso, em laboratórios que usam laminar no campo claro, a luz e o condensador têm que estar baixo, mais fechado, respectivamente, para as estruturas serem melhor visualizadas? Boas perguntas, tá? Sempre as perguntas são legais, tá? É isso que é o bom. Assim, primeiro, o microscópio de contraste de fase, ele é muito útil para o sedimento urinário. Eu trabalhei, a maior parte do tempo que eu trabalhei com uranálise, eu não tinha contraste de fase. Trabalhei com campo claro. Então, a minha base de conhecimento dos elementos, ela foi feita em campo claro, tá? Quando nós compramos o contraste de fase no laboratório que eu trabalhava, eu tive grande dificuldade de me adaptar, porque é uma outra maneira de ver os elementos. Então, a gente tem uma etapa de aprendizado. Depois que a gente aprende, então, passa a ser um recurso muito legal, muito interessante. Mas eu nunca consegui abandonar o campo claro. Eu sempre tive que trabalhar com campo claro. Eu sempre trabalhei com... Depois que eu tinha os recursos, então eu trabalhava campo claro, contraste de fase e luz polarizada. Então, por causa da minha base de conhecimento ter sido criada em campo claro. Então, eu sempre gosto de olhar os elementos com todas as possibilidades de visualização possível. Então, é possível que sim, que impacte nos resultados, talvez sim, porque muita gente não conhece a visualização das estruturas em contraste de fase, talvez sim, seja uma informação importante. A outra pergunta, sim, a outra pergunta era sobre a microscopia de campo claro, procedimento urinário. Sim, a gente, baixando o condensador, favorece a visualização dos elementos na análise de urina, tá? O condensador do microscópio, ele impacta bastante na qualidade da iluminação que a gente vai ter. Se a gente utilizar ele para cima, como se faz na hematologia, na microbiologia, por exemplo, a gente vai ter uma distorção da luz, uma distorção da visualização. E aí, a microscopia de urina é quase tudo transparente, né? Então, se houver uma distorção, a gente vai ter uma dificuldade ainda maior para visualizar os elementos. Então, sim, eu trabalhava particularmente com o condensador para baixo e aberto. Mas
tem quem trabalhe com ele um pouco mais fechado. E aí tem muita pessoalidade na maneira de trabalho. Eu costumo dizer para os alunos também, assim, a gente tem que ver o que nos garante melhor qualidade de visualização e conforto visual, porque a gente precisa ter um conforto visual, senão a gente vai, em pouco tempo trabalhando, os olhos não vão aguentar, vai ficar com dor de cabeça, não dá, né? Então tem que trabalhar de maneira que seja visualmente com alta qualidade e confortável, tá? Ok, doutor Polônio. A Patrícia retornou uma dúvida, independente do tamanho da projeção, em relação àquela dúvida lá dos eleitrócitos. Sim. As projeções são pequenas vesículas que se formam na membrana do eritrócito, tá? Então, independente do tamanho delas, tendo projeções, elas passam a ser consideradas acantócitos. Normalmente, as vesículas que se formam, elas têm um tamanho, digamos assim, mais mais apreciável, tá? Um tamanho maior, mas elas podem se romper, inclusive, né? Então, assim, o ideal é tu verificar, ó, tem projeção, não tem projeção. Se tem projeção, passa a identificar como acantócito. Cuidado para não confundir a borda da hemácia enrugada com projeções, tá? Então, não existe uma medida, tá? Não tem, tantos micrômetros, não existe isso. Tá? A partir de tantos micrômetros é projeção ou não. Isso não existe na literatura. Acho que era essa a pergunta que ela tinha. Acho que era esse o ponto. Está agradecendo. Beleza. Quais literaturas só indica para aprofundar o conhecimento na identificação de células epiteliais? Não sei se você vai ter agora. Assim, ó. Bom, disponível, materiais de uroanálise existem vários, né? Usualmente, o livro que está amplamente disponível em todas as bibliotecas é o Strassinger, tá? Ele me foi muito útil, mas ele tem uma quantidade de informação, tá? Então, a gente, depois que está trabalhando, tu vai buscando outras informações. Células epiteliais tem o seguinte, o melhor livro que existe é um livro do Dr. Giovanni Fogazzi, tá? Se chama The Urinary Sediment and Integrated View. Ele só existe em inglês. É esse aqui, ó. Essa capa não vai aparecer. Esse livro aqui. Eu posso mandar depois, Adriana, eu mando o título, a referência direitinho, tá? Mas esse livro ele só existe em inglês. Esse livro, aí é o seguinte, por que eu estou chamando a atenção para ele? Porque realmente é uma literatura que tem um nível mais alto de qualidade que é possível, tá? É uma literatura escrita em inglês, porém é um italiano escrevendo em inglês, então o italiano tem origem latina, e a nossa compreensão facilita a nossa compreensão do que está escrito no texto. Eu, particularmente, achei muito... fluía bem a leitura dele, tá? Então, é interessante. Mas aí o seguinte, ó... As células epiteliais, a gente só precisa tomar o cuidado seguinte. Existe o pessoal da citologia, tá? Que faz a análise morfológica das células epiteliais, e aí vai ter uma linha de pensamento, de conhecimento por ali, que é útil para a uroanálise também. Só que a uroanálise tem a sua linha de trabalho. E aí, assim, dentro da uroanálise, a gente tem, basicamente, células epiteliais escamosas, transicionais superficiais e profundas. Todas essas não são consideradas patológicas. Células epiteliais tubulares renais. Essas são consideradas patológicas. Temos ainda células decoy, que são infectadas pelo poliomavírus. Temos células tumorais possíveis, que são de difícil identificação por causa da morfologia sem nenhum padrão e formato bizarro. Então, sugerir uma literatura, assim, para aprofundar com células epiteliais específica na temática de uroanálise, é o livro do Dr. Fogazzi, tá? É o que tem várias imagens de excelente qualidade,
para células epiteliais é sempre em contraste de fase que está ali, tá? Então, esse seria a melhor referência que eu posso indicar. O material da SBPC, e esse é gratuito, tá? Também conta com imagens de células epiteliais, dos diferentes tipos. Então, claro, uma ou duas imagens delas, mas enfim, é um material disponível, gratuito, né, que pode ser baixado a partir da biblioteca digital da própria SBPC. Então, um material bom e gratuito em PDF. Então, é um material que está disponível, tem parte textual que está legal também. Então, é um bom material para recomendar nesse momento, que é gratuito, né? E aí, claro, se quem quiser comprar livro, bom, aí tem esse do Dr. Fogatsi, ele é de uroanálise e tem uma parte tem informações das células epiteliais muito bem pontuadas também. Tá ótimo. A gente pode fazer mais uma pergunta, dona? Claro. No caso de não conformidade de identificação do sedimento através de imagens, como fazer a análise crítica deste resultado em busca da causa raiz do erro? Bom, imagem identificada erroneamente, aí ela pode ser o quê? Pode ser, a gente pode ter alguns pontos. O profissional pode ter uma informação relativa àquele elemento, digamos, pode ter uma informação errônea, ou pode ter uma informação baseada em alguma literatura que talvez esteja desatualizada, algum ponto assim, tá? Ou, digamos, o participante identificou como determinado elemento e ele tem as literaturas X, Y, Z atuais e tal, que tem a imagem fecha perfeitamente. Bom, vai respaldar a resposta com a sua literatura, isso vai ser avaliado pelo provedor, né? Então, assim, as imagens, elas são muito baseadas na informação que o participante tem e a maneira com a qual ele vai identificar aquele elemento, né? Se ele receber uma inadequação, sempre a minha melhor sugestão é fazer o comparativo a partir do que existe na literatura para aquela imagem que ele tem. Ia falar opinião. A gente tem que ter cuidado com opinião. Eu acho que é tal coisa, né? Que nem aquela hemácia lá que o participante respondeu. A identificação 9 é uma hemácia crenada, ponto final. Ele está colocando a opinião dele, né? O que ele tem de conhecimento faz ele identificar aquela hemácia como uma hemácia crenada. Não está correto, tá? Aí a gente pega a literatura para respaldar, não está correto, porque a hemácia, aquela hemácia ali é uma hemácia dismórfica, a literatura diz isso. Hemácia crenada é um pouco diferente. Então, é sempre interessante respaldar o que a gente vai verificar com a literatura. Causa raiz, nesse caso, imagem basicamente vai estar conectada com qual é a informação que o participante tem, né? Então, assim, talvez precise de aprimoramento naquele elemento específico. Aí tem que verificar como exatamente proceder. Se foi como foi respondido, não sei se foi um profissional específico que respondeu, ou é um profissional mais experiente, é um profissional menos experiente, tem que ver como foi construída ali o envio da resposta, né? E, vindo a não conformidade, verificar, então, da onde vem qual é o embasamento que o profissional tem para identificar aquele elemento como X, Y, Z, né? Então, a meu ver, seria esse o caminho. Normalmente, a gente, quando recebia alguma inadequação, com imagem, então, chega, está inadequado. O que está inadequado? O cilindro tal está inadequado. Bom, vamos ver, então. Como é que era a imagem que tinha? Tá, tem algum elemento duvidoso aqui? Eu tenho dúvida nessa parte aqui e tal. Então, verificar o que tem de característica, verificar o que tem na literatura, e aí estruturar a resposta para fazer o contato com o provedor. A meu ver, creio ser o melhor nesse sentido. Perfeito, doutor. Temos mais algumas perguntas, mas o nosso tempo já
esgotou, então a gente vai responder por e-mail, tá? Todos que ficaram pendentes. E caso tenha alguma outra dúvida que vocês não tenham colocado no chat ou no campo de perguntas e respostas, podem encaminhar um e-mail para a Controlab e a gente dá andamento e responde para vocês, ok? Doutor Poloni, mais uma vez agradeço a sua participação, colaboração aqui conosco e também a participação de todos nesse encontro, tá bom? E até o próximo encontro. Obrigado, Adriana. Obrigado a todos pela presença, pela participação. Fico feliz em compartilhar as informações com todo mundo. Que bom, muito obrigada. Tchau. Tchau.